pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do MartaCast, o podcast da revista Marta. E hoje o nosso programa está muito especial. A gente vai quebrar um pouquinho do protocolo, geralmente a gente começa falando de futebol, mas não tem como falar de outra pessoa que não seja a Raíssa, né? Ela foi o grande nome aí nesse fim de semana. A gente vai contar um pouquinho sobre essa disputa que foi extremamente emocionante, muito acirrada. Além disso, a gente também vai falar de futebol, claro, mas também vamos continuar falando de vôlei, de algumas premiações que aconteceram nesses últimos dias, né? Enfim, várias coisas, então continuem acompanhando aí com a gente. Antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Rafaela, sou jornalista e mestranda em comunicação social aqui na UFMG e vou pedir para os meus colegas se apresentarem também. Boa noite, eu sou a Malu e eu estou no 4º período de jornalismo. Eu sou a Isabela e eu estou no 3º período de jornalismo. Eu sou o Álvaro e estou no 3º período de jornalismo. Então vamos lá, vou pedir para a Malu me ajudar um pouquinho aqui, né? Porque foi extremamente emocionante, né, Malu? Acho que a Raíssa começou bem, mas depois, né, na hora das manobras, ela acabou caindo, enfim, para dar aquele gostinho assim de emoção. No final, ela até foi questionada, né, por um repórter que foi uma final bem Corinthians, assim, bem sofrimento. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente aí como é que foi esse fim de semana de skate. Então, para começar, se não for emocionante, não é a Raíssa, né? Assim, a gente viu nas Olimpíadas, ela mostrou agora de novo. Ela começou muito bem, tirou a maior nota na primeira rodada. Na segunda, ficou com a segunda maior nota, com 1/10 de diferença para a australiana, a Chloe. E na hora das manobras, ela abriu caindo 2 vezes, mas assim, né? Pressionado, ela foi. E ela não sente a pressão, exatamente, né? Depois ela falou até que estava nervosa e tal, mas ela não deixou transparecer hora nenhuma, né? E depois ela foi muito bem nas últimas 3, mas assim, foi super acirrado. A gente teve a maior nota da história do Supercrawl, que foi da Oda, japonesa, tirou um 9.5, 9.4, se não me engano. Mas foi a maior nota, a Raíssa inclusive foi lá na hora, abraçou ela, todo mundo super amigável com todos os japoneses, apesar dos pesares, mas foi uma grande competição mesmo. A Raíssa precisava de um 9, né, na quinta manobra, né, que seria a terceira nota dela, e ela tirou um 9.1. Ela precisava de um 9 para ganhar, tirou um 9.1 e aí depois era a australiana, a Chloe, e ela acabou caindo. Mas mesmo assim ela precisaria de uma nota muito alta para passar a Raíssa, porque ela foi muito consistente. Foi isso que fez ela ganhar. Ela foi muito consistente nas 2 primeiras notas e que foi a primeira fase, né? E na segunda fase, que foi com as manobras. E é muito interessante, assim, né? Como que ela não sente mesmo a pressão, né? No final, ela até falou, minha psicóloga veio da Itália, se eu não me engano, né? E tô aqui com a minha família, enfim, que foi o mesmo discurso que ela trouxe lá em Paris também, né? Parece que quanto mais tem pressão, menos ela sente, assim, né? Isso é muito interessante da gente pensar, principalmente nesse contexto do esporte, cada vez mais a gente está vendo os atletas falando sobre a importância da saúde mental, né? Então, ver a Raíssa falando sobre isso. E ela só tem 16 anos. Pois assim, ela né? é uma criança, né? Assim, ela cresceu com a mídia. Mas sabe que eu pensei que ela ia sentir a pressão? Porque... Em casa, pois né? Nas Olimpíadas, eu lembro dela falando assim que ela ficou muito nervosa porque ela não imaginava que ia ter tanta gente do Brasil lá. E que quando ela viu o povo brasileiro lá, porque tem aquilo, né? Assim, ela quer dar orgulho pro povo dela. E aí, quando ela viu o pessoal lá, ela ficou muito nervosa, né? O que atrapalhou um pouco ela, mas ela foi buscar lá. Então, acho que as Olimpíadas foi um preparativo para ela, assim. Apesar de ser a terceira vez consecutiva aqui no Brasil, né? O Supercrawl, tipo, ela tá na maior fase da vida dela, assim, né? Tá no topo da carreira dela. E eu pensei que ia atrapalhar ela, mas não, ela foi super consistente a prova toda, apesar das 2 quedas nas primeiras partes da segunda etapa. Mas ela foi bem, buscou, e super acirrado, pra vocês terem noção de quão acirrado foi. A Raíssa ficou em primeiro lugar com 35,4 pontos e em segundo lugar ficou a atual campeã olímpica, que ficou com 35,2. Foi 2/10 de diferença, sabe? E o terceiro lugar, 33,7 da japonesa Oda também, que fez a maior nota da história do Supercrawl. Mas assim, muito acirrado, extremamente acirrado. E ela, como sempre, assim, né? Mesmo acirrada e mesmo a gente pensando, agora não vai dar, ela vai lá e dá seu nome, né? Muito legal, é muito legal acompanhar, assim, né? Ela tão nova desse jeito, e o que falta, assim, pra Raíssa ainda, né? Acho que não falta nada. E esse torneio é super importante. Depois das Olimpíadas, é o principal torneio do skate. Inclusive, é o que tem a maior premiação. Né? A Raíssa faturou $100 mil. Ela falou que vai comprar um carro em breve, né? 16 anos, né? Dependendo do lugar, ela já pode dirigir. Estava preocupada com nota da escola semana passada. E foram excelentes também, inclusive, né? Saiu o boletim dela e ela, tipo assim, arrasou. Muito legal.
Muito legal acompanhar assim, a carreira da Raíssa, né? Que bom que ela tá nova e que a gente vai poder acompanhar. Traz muita representatividade, né? Tipo assim, a gente vê o skate passando na TV aberta. Sim. E acho que a gente não tem muita noção do tamanho dela, assim, pra ser sincero. A gente aqui sabe que ela é famosa e tal, mas ela é famosa mundialmente. Pra bolha, assim, da Ásia, né? Coreia, Japão, China, ela é muito famosa lá, ela é muito querida. A gente viu, né, as atletas japonesas lá como... Quis abraçar ela. Sim, assim, uma delas que ficou muito perto de passar ela, fez uma manobra que foi a Raíssa que popularizou. E assim, você vê vídeo das criancinhas asiáticas assim, tentando fazer o que ela faz, ou ela reagiu a alguma coisa, o pessoal fica super animado, né? Eles super comemoram. Ela é assim uma figura do skate mundial hoje, não só do skate brasileiro. E outra coisa que é muito interessante também, que ela falou um pouco já desde Tóquio, né, e Paris também, que a torcida brasileira sempre torcia para as criancinhas caírem, enfim. E como que ela sempre fala que não, o ambiente do skate é essa amizade, né, enfim, uma caía, a outra ia lá e ajudava, abraçava. Então isso é muito legal também, isso mostra essa importância que ela tem para o esporte e como que ela tá ali para brincar mesmo. Acho que é por isso também que ela não sente a pressão, né? É que a gente não está acostumado a ver isso, né? A gente está acostumado com a hostilidade do futebol. Então, quando a gente vê um esporte que... Não é que não tem rivalidade, tem rivalidade. Sim. Só que é de uma forma saudável, né? Assim, de uma forma amigável. Você torce pelo outro, de certa forma. Assim. É claro que a Raíssa queria ganhar. Ela ficou feliz ali com a nota da roda e tal, né? Que foi, tipo, uma super manobra. Mas não tem essa hostilidade que os outros esportes que a gente está acostumado a ver como o futebol tem. E eu acho que é por isso que é legal a popularização desses esportes, assim. Porque a gente pode aprender com eles. Sim. Sabe? E foi muito legal ontem, assim, na hora que a Raíssa fez a manobra que todo mundo sabia que ia ser mais de 9, as outras participantes foram lá, abraçaram ela, porque sabia que ela ia ganhar de novo com aquela nota. Mas assim, foi legal, muito legal, porque ela fez isso e ela recebeu isso de volta. Sim, muito merecido. Então, acho que esse é o nosso grande acontecimento, assim, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho de futebol. A gente estava acompanhando aí a Copinha, né? A Copinha Feminina. Então, a Isabela vai trazer pra gente os resultados, né? Temos finalmente uma equipe campeã. Conta pra gente. Pois é. Depois da Ferroviária perder pro Internacional nos pênaltis, né? Eles empataram no tempo normal por 1-1. E aí o Internacional ganhou por 5-4 na semifinal. E o Fluminense venceu o Santos por 2-0. A final foi Internacional e Fluminense, que novamente foi decidida nos pênaltis. O Fluminense venceu por 5-3. Esse domingo, agora, dia 15. E o destaque do Fluminense novamente foi a goleira deles, que já tinha sido destaque na disputa que eles tiveram com o São Paulo. Ela já tinha defendido alguns pênaltis. E aí, novamente, ela com só 17 anos, ela defendeu mais um pênalti e garantiu aí esse título para o Fluminense, que era inédito, né? Além disso, outro destaque, que foi até quem recebeu o troféu de melhor jogadora da partida, foi a meio-campista Raika, do Fluminense, que também aí, esses foram os dois destaques do time carioca. O título, como eu já tinha mencionado antes, continuou no Rio de Janeiro. A final do ano passado tinha sido Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu o Botafogo. E aí esse domínio dos times cariocas aí na Copinha Feminina, o Internacional foi de intruso aí novamente. Muito bom, assim, interessante a gente pensar esse domínio, assim, né, do Rio de Janeiro, porque a gente sempre vê São Paulo saindo na frente, né, no futebol de mulheres. Então, ver, assim, na Copinha dois títulos, assim, lá pro Rio de Janeiro, isso é muito bom, aumenta o nível, né, enfim, então... São dois times para a gente ficar aí sempre de olho, né? E aí, assim, pensando nesse futuro, assim, da modalidade aqui no Brasil, a gente também tem que lembrar que está chegando aí a Copa do Mundo Feminina, né? Então, a FIFA teve uma mudança agora, né, nas eliminatórias sul-americanas, que o Álvaro vai contar pra gente. Agora a Conmebol anunciou que vai ter eliminatórias com as seleções daqui, não é isso? É isso. Agora foi anunciado que teremos eliminatórias sul-americanas. Antes, para uma seleção sul-americana chegar à Copa do Mundo, ela precisava necessariamente ficar no top 3 da Copa América. Isso desde a primeira edição da Copa do Mundo. Agora, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma eliminatória tradicional, como a Europa faz já desde 1999. Desde a Copa do Mundo de 1999, né? Vão ser as 9... Nesse caso aí em específico, o Brasil não vai jogar, né? Já que a Copa do Mundo é aqui, ainda bem. Mas aí o formato vai ser, as 9 seleções vão se enfrentar em turno único, 4 jogos em casa e 4 jogos fora. As 2 primeiras vão se classificar diretamente para o Mundial e as outras 2 melhores colocadas vão se classificar para a repescagem. Então isso
feito para aumentar o nível técnico daqui, não depender mais de uma competição mata-mata, que às vezes é injusta, né? Então vão ter as melhores 4 seleções sul-americanas na Copa do Mundo. É bem provável que vai acontecer agora. E pra gente ficar de olho, né, já que a Copa vai ser aqui, então, e vai ser depois da Copa América, né, que acontece no ano que vem, então a gente tem aí um calendário, e acho que isso é bom também para aumentar as datas do calendário do futebol feminino, né, às vezes as meninas ficam paradas, Ritmo né, de jogo. Sim, então vai ser muito bom essa mudança, né. E vale citar também a informação que agora a Copa América, que antes dava vaga para a Copa do Mundo, vai dar vaga para os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Pan-Americanos de Lima de 2027 já vão depender da Copa América do ano que vem e os Jogos Olímpicos de Los Angeles também. Não deixa de valorizar também essa competição que é muito importante pra gente, né. Vamos continuar então falando mais um pouco do futebol feminino aqui no Brasil. A CBF também atualizou, né, o ranking nacional de clubes. A gente tem aí o Corinthians em primeiro lugar, né, não tem nem como questionar isso, né, é realmente uma potência aí. Em segundo lugar a gente tem a Ferroviária, depois a gente tem o São Paulo, Palmeiras e o Internacional fecha aí esse top 5. Bem, falando aqui dos times mineiros, o Cruzeiro ficou lá em 9º lugar, o Atlético em 12º e o América em 17º, né, a gente torce aí para os times mineiros continuarem, né, investindo, os que já estavam investindo, os times que têm aí tem parado, né, diminuído muito o investimento, como o Atlético, enfim. A gente pede para que isso volte, né, porque a gente já teve aí times muito fortes aqui em Minas Gerais, então isso tem que continuar, né. Os outros, a gente viu aí, falou da Copinha, o Rio de Janeiro está tentando, os times do Rio de Janeiro estão chegando mais, não está sendo só São Paulo, então a gente também não pode ficar, né, para trás. E falar um pouquinho também da Eurocopa, né? Que acontece no ano que vem. Isso mesmo. Hoje foram sorteados os grupos, né, da Eurocopa de 2025, que vai acontecer na Suíça. Aí eu vou falar aqui rapidinho quais são os grupos que foram definidos no sorteio hoje. O grupo A vai ter a Suíça, né, que vão ser as anfitriãs lá, a Noruega, a Islândia e a Finlândia. No grupo B vão ser Espanha, Portugal, Bélgica e Itália. No grupo C, Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia. E no grupo D, França, Inglaterra, País de Gales e Países Baixos. Lembrando que a atual campeã europeia é a Inglaterra, né? Então já vai ter aí, na estreia da Inglaterra, já vai pegar a França, dia 5 de julho, que são duas boas seleções, assim, no grupo D. Grupo E aí, da morte. Isso, aí já estão chamando aí de grupo da morte, assim. As outras duas seleções têm uma disparidade, assim, mas essas duas, a Inglaterra e a França, são realmente as favoritas, assim. E finalistas, né, de outras Copas do Mundo. E é isso, sobre os grupos. E também tem falar sobre a premiação, né, que eles anunciaram sobre como que vai funcionar a premiação no ano que vem, de 2025. Então, a UEFA anunciou que pela primeira vez as jogadoras que participaram da Eurocopa vão receber uma porcentagem do prêmio em dinheiro, algo que, apesar de parecer meio estranho a gente comemorar isso, visando o futebol feminino assim, é muito importante, porque finalmente elas estão sendo reconhecidas. O Comitê Executivo da UEFA aprovou um prêmio de 41 milhões de euros, que dariam 260 milhões. É bastante, mas se você comparar com o futebol masculino, isso é meio triste, né? Porque... Aqui tem informação? A Copa Masculina chegou a premiar 331 milhões de euros, 1,8 bilhão de reais. Então, Uma diferença muito grande, né? ainda é uma luta muito grande, Sim. mas o primeiro passo já foi dado, assim. E pensando na realidade de 2022, né, do próprio futebol feminino, é um aumento de 156%. Então, assim, tá longe do futebol masculino, mas já é um avanço na questão do futebol feminino mesmo. E eu acho que, assim, de pouquinho em pouquinho mesmo, que elas vão alcançando e vão conseguindo ser cada vez mais equiparar, assim, as modalidades femininas e masculinas. É muito bom, assim, né, ver esses avanços, né? Por mais que ainda é muito pouco quando a gente compara, claro, com a modalidade masculina, mas já é alguma coisa, assim, né? E esperamos, assim, né, que assim como a UEFA, a Conmebol também tenha cada vez mais esse compromisso com o investimento da modalidade, e a gente vai continuar acompanhando aqui para ver esse crescimento. Então, nesse primeiro bloco é isso, a gente volta já já. Pessoal, a gente está de volta e agora a gente vai falar um pouco sobre vôlei. Teve rodada da Superliga Feminina, vamos falar também sobre o Mundial de Clubes e sobre algumas premiações que aconteceram aí nos últimos dias. Mas antes eu vou pedir para os meus colegas se apresentarem. Oi, eu sou a Isabela, eu sou estudante de jornalismo do 4º período aqui da UFMG.
Oi, eu sou Davi, eu sou estudante aqui também da UFMG de jornalismo no 4º período. E aí galera, beleza? Eu sou o Ronald, também sou estudante aqui do 4º período de jornalismo. Então vamos lá. Primeiro a gente já está acompanhando um pouco aí da Superliga Feminina, né? A gente falou na semana passada que tinha aí clássico do pão de queijo, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, Davi, me conta aí o que aconteceu com o Mackenzie, como é que foram esses 2 últimos jogos. Então, Rafa, pela 9ª rodada da Superliga, o Mackenzie ele enfrentou o Bauru e perdeu de novo. Perdeu na última segunda-feira, dia 9. Ele perdeu por 3-0. O jogo ele aconteceu no ginásio Paulo Scaff, que é lá em Bauru. As parciais da partida foram de 25-18, 25-18 novamente e 25-15. E hoje, na segunda-feira, de novo, o Mackenzie ele voltou em quadra, e dessa vez em BH, para enfrentar o Osasco. E perdeu novamente. Perdeu de 3-0 de novo. Foi recentemente, o jogo aconteceu às 6h30. E fica aí. Infelizmente, o Mackenzie novamente perdeu. Tem mais um jogo aí, né? Antes Sim. de encerrar o ano, né? A gente torce para que o Mackenzie consiga pelo menos uma vitória aí nessa. O jogo vai ser em final. BH, que é contra o Flamengo. Isso. E continuando então com os times mineiros, vamos falar então desse clássico do pão de queijo, que foi meio que uma preparação aí, né, antes do Mundial de Clubes. O Praia e o Minas se enfrentaram. Conta um pouco aí pra gente nessa disputa pela liderança que tá super acirrada. E assim, Rafa, foi um jogaço. Ficou 3-2 pro Praia. E assim, a Denise, eu queria já adiantar que a Denise fez uma partida incrível. E o jogo teve várias viradas, né, durante o jogo, né? O jogo iniciou com o 25-15 pro Minas. O Praia empatou com 25-21. Depois o Minas virou 25-16. O Praia empatou de novo, 25-23. E no tie-break venceu por 15-12. Foi um jogaço, como já dito, e com isso o Praia assumiu a liderança. E assim, o primeiro set, né, o Minas ganhou de 25-15 e ficou parecendo assim, né, que seria um jogo um pouquinho mais fácil, mas lógico que não, né, o Praia cresceu, né, ao longo dos outros sets. A gente já falou um pouquinho aqui das viradas do Minas, e aí meio que o feitiço virou contra o feiticeiro, né, porque o Minas acabou tomando a virada, né? Pois é. Inclusive no tie-break, todo mundo tava pensando que o Minas já tinha ganhado. O Minas estava no tie-break que ia até 15 pontos, o Minas estava vencendo por 12-7. E aí o Praia, de repente, entrou em quadra e conseguiu virar o tie-break. O Praia ganhou o último set por 15-12. O Praia fez 8 pontos em sequência e virou, assim, um momento que quase ninguém acreditava. A Denise, inclusive, puxou a galera e as jogadoras foram, a torcida foi. E o Praia conseguiu essa virada dentro de casa, assumiu a liderança, jogou muito. E vai com moral, assim, né, pro Mundial. Agora, os dois times vão dedicar agora os esforços pro Mundial de Clubes, não é isso, Ronald? Com certeza. Nas últimas semanas a gente vinha falando, né, dessa dominância de Minas Gerais no cenário do vôlei feminino, dominância pão de queijo, né? E é mais uma representação disso, né? Chegou a hora deles representarem o Brasil no Mundial de Clubes. O Praia, né, e o Minas, eles vão estar lá disputando esse torneio que promete ser bastante disputado, as melhores equipes do mundo, né? Ele vai acontecer lá em Hangzhou, na China, acho que é assim que fala. A partir dessa segunda-feira, começa hoje a gente vai ter o primeiro jogo e contará com 8 equipes do continente europeu, asiático, africano e também aqui do americano. O Minas, ele são 2 grupos, né? O Minas ele está no grupo A, ao lado do Milano da Itália, do Tianjin da China e do Zamalek do Egito. E é o primeiro time, né, que vai entrar em campo aí, né, representando o Brasil. Entra em campo hoje às 10 horas contra o Milano, lá da Itália, né? E promete ser um jogo bastante disputado. O Minas, na sequência, ele enfrenta o Zamalek na madrugada da próxima quarta-feira, dia 18, 1h30 da manhã, no horário de Brasília, e ele vai encerrar a fase de grupo jogando contra o Tianjin lá na sexta-feira, às 8h30 da manhã. E no grupo B a gente tem o Praia, que vai ter o Conegliano, o time da Gabi, o melhor time do mundo hoje em dia, né? É o grande favorito a ganhar esse Mundial. E também tem o Red Rockets do Japão e o Nimbin do Vietnã. E o time vai estrear na madrugada dessa terça-feira, 1h30, contra o Conegliano, o time da Gabi. E falando no Conegliano, a Gabi ela deu uma entrevista analisando as equipes do Brasil, né, analisando toda essa questão da diferença dos times da Europa para os times brasileiros e tudo mais. Uma questão que ela ressaltou, que é bastante legal você ver essa análise que ela colocou para falar um pouco dessa diferença. Ela ressaltou um pouco da moeda
falou do dólar, do euro, em comparação com o real, né, que pelos times europeus terem essa moeda lá, eles conseguem ter esse investimento um pouco maior, que acaba causando um pouquinho dessa diferença, né? Mas ela também fez questão de ressaltar que isso não apaga de forma nenhuma, né, a competência dos times brasileiros e tudo mais. Um grande exemplo é o Osasco, né, que ganhou o Mundial nos últimos anos, então a gente vai... É o único time brasileiro, Sim, né? sim. Uhum. Então o Brasil tem uma representação muito grande ainda aí para disputa, e a Gabi, né, capitã da seleção, fez questão de destacar isso, que é muito legal, né? Você vê que ela tá lá no Conegliano e tudo mais, mas ela observa, né, a força dos times brasileiros e tudo mais, apesar dela estar lá com certeza muito firme para ganhar esse campeonato, ela fez questão de destacar aí a competência e a força que o Brasil vai ter também, né, nesse Mundial. E voltando a falar do Praia, o segundo jogo da equipe é contra o Red Rockets, a equipe japonesa, na quarta-feira, de 18 às 5 da manhã, e ele vai fechar a fase de grupos contra o Nimbin na quinta-feira, às 4. E o formato da competição é aquele formato clássico, são 2 grupos, os 2 primeiros se classificam, o primeiro de um grupo enfrenta o segundo colocado do segundo grupo, e a gente tem toda essa questão que, né, se algum dos 2 times chegarem à final, vai ser um título inédito, né, para os 2. Então, por ter as melhores equipes, promete ser um campeonato muito legal de assistir, vamos ficar de olho aí. As semifinais elas vão ser disputadas no sábado, dia 21, e a grande final também é a disputa do terceiro lugar, né, disputada no domingo. Vai ter transmissão pela VBTV, streaming da Volleyball World, os canais da ESPN, Disney Plus e também no Sport TV, a gente vai poder acompanhar. E é sempre legal lembrar aqui que eles classificaram porque eles chegaram na final, né? Teve uma disputa entre os 2 ali, o Minas foi campeão em cima do Praia na final do torneio sul-americano, então os 2 classificam para o Mundial. Então a gente vai acompanhar, né, vai torcer pelos 2 times, a gente sabe que é um caminho difícil, mas quem sabe aí, né, cheguem pelo menos o Minas ou o Praia, quem sabe os 2 também, a gente pode sonhar. A edição da final do Sul-Americano ia ser espetacular. Final pão de queijo na América do Sul Imagina. inteira. Vamos acreditar, gente. Às vezes no terceiro lugar também é ouro, né, Quero gente? a final, foco na final. A gente vai ficar de olho, então. E a gente também tem agora um sorteio, né, do Mundial de Seleções. Conta pra gente. Verdade. Além do Mundial de Clubes, no ano que vem a gente vai ter o Mundial de Seleções. Ele vai acontecer na Tailândia entre agosto e setembro do próximo ano. E o sorteio ele vai ser nesta terça-feira. Vão ser 8 grupos, com 4 equipes cada. E o Brasil, por ser bem ranqueado, vai ser cabeça de um grupo, vai ser cabeça de chave. E para o próximo ano o Brasil não deve mudar tanto do que teve em Paris. A gente espera algumas ausências que já são confirmadas, que são a Thaísa, que aposentou da seleção, e a Naemi, que está grávida, apesar de que no Mundial ela já vai ter ganhado filho, mas ainda não vai estar em condições, então no próximo ano a gente não vai poder contar com ela. Mas assim, a seleção não muda tanto do que foi Paris, e é um título inédito para o Brasil também. As meninas estão querendo muito esse título mundial, porque o Brasil já foi prata, já foi bronze, e quer o ouro, né? A gente quer ganhar, não quer mais chegar na final e perder. Então, vai buscar muito por isso, e a gente pode esperar que as meninas vão dar o máximo delas para conseguir esse título inédito e tão sonhado para os torcedores brasileiros e também para as jogadoras. Sim, vamos ficar de olho nesse sorteio, então. Tomara que seja um grupo bom pra gente, que a gente consiga chegar aí nesse título. Tomara. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das premiações que aconteceram nesses últimos dias. Vamos começar com o Prêmio Paralímpicos 2024, não é isso? Isso, rolou o Prêmio Paralímpicos 2024 e o grande destaque da noite, Rafa, foi a pernambucana Carol Santiago, que ela brilhou de novo, né? Ela que já brilhou nas Paralimpíadas em Paris 2024, ela foi eleita a melhor atleta paralímpica de 2024 e marcou sua 3ª vitória no prêmio. E a Carol, ela é da classe S12, que é uma classe para baixa visão. E ela, como já disse, ela tem uma performance histórica nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, né? Ela conquistou 3 ouros e 2 pratas. E através disso ela soma 10 medalhas paralímpicas já na carreira e que se aproximou da Adria Santos, que é a maior atleta paralímpica brasileira. Ela chegou da entrevista, ela celebrou o reconhecimento e com muito entusiasmo. Ela disse que foi um ano maravilhoso, que sai muito satisfeita com tudo que ela fez durante a temporada. A Carol, ela nasceu com a síndrome de Morning Glory, que é uma alteração congênita na retina que reduz o campo de visão. E em 2018 ela migrou para o esporte paralímpico e desde então ela vem empilhando títulos e conquistando milhões de torcedores. E outro momento emocionante que foi o prêmio Atleta da Galera, que ele é feito por votação popular e quem ganhou foi a nossa Chiquititas, a Giovana Bosco.
ela conquistou na Paralimpíadas o bronze no lançamento de clube, que é na classe F32, que são de lesões encefálicas. A Giovana, ela tem ataxia de Friedreich, que é uma doença que afeta a coordenação motora dela e o equilíbrio. E antes de ir para o esporte, a Giovana, ela, como eu já disse, ela trabalhou ela era atriz e teve maior papel em Chiquititas, né? E em 2021 que ela foi conhecer o centro de treinamento paralímpico e assim ela decidiu focar no atletismo. E estreou na modalidade em 2023. Então é muito legal ver que ela fez sucesso muito rápido, porque ela tem 1 ano assim de atleta. Então é muito rápido para alguém que teve uma vida completamente mudada pela doença. Então é muito legal ver a Giovana conquistando isso tudo. Sim. E é muito bom, assim, né? Foi um ano muito bom pro esporte paralímpico, então ter essa coroação agora, né, com esse prêmio, acho que é muito importante pro esporte paralímpico continuar crescendo aqui no nosso país. E continuando, então, né, com as premiações, acho que a gente falou um pouco da Rebeca já na nossa última edição aqui do podcast, e a gente teve aí o Prêmio Brasil Olímpico, e ela foi, assim, né, o nome do prêmio e do ano, enfim. Conta um pouco pra gente, Isabel. Foi. A Rebeca, ela foi eleita a atleta do ano no Prêmio Brasil Paralímpico pela 4ª vez. Ela brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris. A Rebeca, ela conquistou 4 medalhas. Ela foi ouro no solo, prata no salto e no individual geral e bronze por equipes. Então, assim, a Rebeca continua consolidando a posição dela como maior atleta olímpica do país. Outro grande destaque desse prêmio foi a seleção feminina de futebol. As meninas levaram o prêmio de melhor equipe do ano depois de conquistar a prata nos Jogos Olímpicos. E esse reconhecimento, ele reflete o crescimento que o futebol feminino tem tido no Brasil e o impacto das atletas no cenário mundial. E a gente vê que isso é bem presente porque as meninas conseguiram assim a prata em um momento que muita gente também desacreditou. Elas foram lá e fizeram e conseguiram. Passaram de adversários que estavam cotados como os prováveis campeões e as meninas venceram. Bom, e entre os treinadores, a Sara Menezes, que foi campeã olímpica em 2012 e agora é treinadora de judô, ela foi reconhecida como a melhor treinadora individual feminina. Esse prêmio ele celebra a transição dela de atleta para técnica, que inspirou uma nova geração do judô brasileiro. E, além disso, a equipe mista de judô, medalhista de bronze em Paris, também foi premiada, destacando mais um marco importante para o esporte feminino. Muito bom, assim, né? É um prêmio extremamente importante e que coroa também, né? Esse ano muito bom do nosso esporte no geral. E fala mais um pouquinho de prêmios, né? A gente vai falar agora do Prêmio Sou do Esporte, que teve aí a nossa rainha do basquete sendo homenageada. Conta pra gente, O Ronald. grande destaque da noite foi a Hortência sendo homenageada, né? Para quem não sabe, o Prêmio Sou do Esporte ele é um dos mais importantes do Brasil. Ele envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, até modalidades que não são olímpicas e também futebol. Como eu disse, o maior destaque da noite foi a Hortência. No dia 10, né, foi realizado esse evento. E nessa edição, o prêmio ele reconheceu pessoas, atletas, também entidades que buscam melhorar o ambiente esportivo no país. E a Hortência foi o destaque, como eu disse. O Marco Laporta ele vai assumir a presidência do Comitê Olímpico do Brasil a partir de janeiro. Ele falou um pouquinho sobre essa homenagem feita para a rainha do basquete, né? Ele disse que a Hortência, além dela ser uma grande atleta, ela entende o papel que ela tem e ela não se omite. Ela é um grande exemplo para todos os esportistas, para todos, né, que estão envolvidos no esporte no Brasil. Então, muito legal você ter esse reconhecimento de, né, tudo que ela fez no basquete, também por todos os esportes que ela já participou, quando ela era comentarista de comentários de outros esportes além do basquete. Então, muito legal você ver esse reconhecimento que estão dando para ela, né? A gente teve também alguns outros prêmios de destaque no Sou do Esporte. No esporte da galera, a Natália Gittler, ela ganhou o prêmio, é voto popular também, né? Ela é youtuber e tudo mais, faz vídeos também no TikTok, redes sociais no geral, pratica esportes como futebol e o fute-mesa. Muito legal você ver esse reconhecimento também dessa nova geraçãozinha que vem surgindo, muito, muito massa. Na atleta de valor, aí no esporte olímpico, a gente teve a Duda Lisboa, ela foi ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris, também conquistou esse prêmio. E a menção honrosa foi para a Bruna Alexandre, foi mesa tenista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, também teve esse reconhecimento nesse prêmio. Muito legal saber toda essa movimentação, né, para essa galera. E uma menção honrosa que a gente não pode deixar de trazer aqui, agora também mudando um pouquinho o foco, saindo do Sou do Esporte, é citar, domingo agora a gente teve os melhores do ano da Globo, né, e a Karine Alves, ela ganhou
como na categoria profissionais do esporte, que é também feita por voto popular. Muito legal porque ela concorreu com grandes nomes do esporte, né, da Globo, como o Luiz Roberto, o Everaldo Marques. Teve um discurso muito legal, né, que ela falou lá, teve uma apresentação que ela fez também muito massa. Então é válida essa menção honrosa aí para esse prêmio que ela ganhou, mais uma representatividade feminina aí, muito massa. Sim, foi um prêmio muito merecido, né? A Karine é uma jornalista muito boa, assim, e ela, inclusive no final, né, nos agradecimentos, ela reconhece, assim, quem veio antes, então acho que é sempre muito legal também, como que o nome dela, né, e ela estando nesse lugar também trazem outras mulheres, enfim, então, muito boa essa menção Com honrosa. certeza. Então, é isso, pessoal, a gente volta já já para falar um pouco mais de tênis, enfim, de vários outros esportes. A gente volta agora para o nosso terceiro bloco. A gente vai falar, na verdade, de várias modalidades nesse terceiro bloco. Antes da gente começar, vou me apresentar. Sou Carol Vimiero, sou professora da UFMG e jornalista. E vou pedir para os meus colegas que ainda não estiveram aqui, Duda, Oi, se apresentar. gente. Eu sou a Duda, estou no 5º período de jornalismo aqui da UFMG. Então vamos lá, que esse bloco tem, assim, milhares de coisas. Vamos começar então com as notícias do judô, Davi. Parece que tem um movimento que antes não era permitido, que agora voltou a ser permitido. Sim, alguns movimentos, mas principalmente o mergulho de cabeça, né? Que foi um movimento que ficou muito marcado aí, principalmente para nós brasileiros, que foi o que ele tirou a Rafaela Silva da disputa pelo bronze. Ela foi desclassificada nas Olimpíadas. Naquela partida, daquela luta, estava 2-2 ainda, estava empatado. E naquele momento ali, ela quanto a adversária já tinham 2 punições. Ou seja, quem fosse punido novamente seria desclassificado. E foi isso que aconteceu. Esse golpe ele consiste em basicamente você apoiar com a sua cabeça no chão para realizar um determinado movimento ou para você se defender. E naquele momento foi o que a Rafaela Silva fez, pelo que constatou os árbitros, e ela foi desclassificada, né? E assim, esse golpe, a gente teve a volta também do Yuko, que é um tipo de pontuação que ela é menor que o Vazari e o Yupon. E essas medidas elas vêm para tentar combater aquilo que ficou muito evidente, principalmente nas Olimpíadas, que foi aquela série de debates sobre os movimentos, os golpes, porque a gente reparou, tanto nós e os próprios atletas declararam isso, que estava tendo uma dificuldade de leitura das regras do jogo, do judô. Então, os atletas acabavam ganhando muito mais por punições do que necessariamente por algum golpe. Sim. Para evitar que eles se sustentem nisso também, né? Assim, era nítido que tinha alguns atletas que tentavam buscar a punição ao invés de tentar realmente atacar ou ganhar uma pontuação. Acabava que eles usavam... Sim, acaba matando assim, o espetáculo, né? Sim, então agora, né, esse movimento aí do mergulho de cabeça, né, que foi responsável aí pela derrota da Rafaela Silva, tá de volta com mais outras mudanças aí também, né, nas regras e nas pontuações. E é um movimento que ele, assim, existe muito debate porque ele pode causar lesões sérias em cervical, então é um movimento perigoso, mas que acontece, enfim, mas... É judô, né? Assim, é perigoso. E já vai valer, né? Essas novas regras vai valer para o próximo Grand Slam. Isso. Então, vamos lá. A segunda notícia que a gente tem aqui agora é do boxe. E a Bia Ferreira parece que conseguiu aí, né, manter o cinturão dela. É isso? Não, ela conquistou pela primeira vez. Então vamos lá. Conta pra gente, Duda. Ela conquistou o cinturão da Federação Internacional do Boxe. Essa luta foi agora em Monte Carlo, lá no Principado de Mônaco, né? E ela venceu por decisão unânime, assim, a francesa, perdão, meu francês, ele é bem ridículo, mas é Licia Bourdessat. E ela fez uma luta, assim, que ela dominou totalmente os 10 rounds, assim, a Bia teve uma postura agressiva desde o início, ela sempre foi atacando, mas a partir ali do 5º round, ela simplesmente... assim, acelerou demais o ritmo, não deu muito tempo, assim, para a francesa. Foram 210 golpes dela contra apenas 90 da francesa. Então, assim, a Bia foi muito superior. Enfim, conquistou pela primeira vez o cinturão e a gente espera que agora fique sempre, assim, entre nós brasileiras, né? E aí, enfim, é isso. Só um show de espetáculo da Bia, que merece muito, assim. E
ela foi destaque, né, nas Olimpíadas, não foi tanto quanto ela gostaria, eu acho que tanto quanto a gente gostaria, assim. Todo mundo lembra dela de 2020, Todo mundo torceu né? muito pra ela, né? Nossa, assim. demais, assim. A energia que ela traz, eu acho que é incrível. Ela é muito nova também, né? E, enfim, ela tá alavancando cada vez mais e a gente espera ver a Bia muito mais tempo ainda. Então, vamos lá. Nossa terceira notícia aqui do bloco é da natação. É o Mundial de Piscina Curta que acabou de acontecer em Budapeste. Conta um pouquinho pra gente, Malu, dos resultados. Ele aconteceu entre os dias 10 e 15 de dezembro e o Brasil teve alguns representantes. Teve a Maria Fernanda Costa, que é das Olimpíadas, né? 400 metros livre. A Beatriz Dizotti, 1.500 metros livres. A Letícia Romão, 1.500 metros livres. A Stephanie Balducini, 200 metros livres. E a Gabriele Roncato, 800 metros livres. Infelizmente, nenhuma delas conquistou, mas é muito legal ver o Brasil representando. Sim, vários nomes novos, Sim. né? Agora a gente vai falar do tênis. O tênis tem várias coisas acontecendo aí, meio final de temporada, início de temporada, não é isso, Malu? Sim. A primeira notícia que a gente tem aí é um pouco falar do calendário da Bia, né? A nossa grande estrela aí do tênis para 2025. O calendário de 2025, na verdade, começa em 2024, não é isso? Logo depois do Natal, a Bia vai disputar o primeiro torneio dela na temporada. Não só ela, mas alguns brasileiros além dela, incluindo a Luísa, né, que também está inscrita. Fala um pouquinho pra gente da United Cup. Então, vai acontecer entre os dias 27 de dezembro e 5 de janeiro de 2025, na Austrália. E 18 países vão participar da competição, com 6 jogadores cada, 3 homens e 3 mulheres. Um deles é o Brasil, e a gente vai ter a Bia, a Luísa Stefani e a Carol Mingene como as participantes femininas. E 7 das 10 melhores do mundo vão participar. Então, assim, é um torneio muito bacana, onde a gente vê interações que a gente não costuma ver, né? São partidas de simples feminina, simples masculina e mista e duplas de mista. Então, a Alemanha é a atual campeã da competição, derrotou a Polônia na final de 2024. O grupo do Brasil é a Alemanha e China, e o Brasil já estreia no dia 27 mesmo, quando começa, contra a China. Sim, já vai de cara, na verdade, assim, né? Caiu no grupo com Sim, os já, atuais pois campeões. é. E a China, Que tem a medalhista de ouro feminina. Sim, que tem a A gente pegou pedrada já, direto. A Bia e ela têm feito bons jogos, assim, né? Mas a Tim Wencheng Tá crescendo, ela fez uma crescente, assim. Em 2024 ela estava muito Sim. bem. Esse torneio é muito interessante porque, assim, ele não vale pontos, né, na WTA e na ATP, mas ele tem um clima parecido com esse clima, assim, de Davis Cup e Billie Jean King, né? Que é os jogadores e as jogadoras estão ali representando um país, assim. Então você vê as trocas entre os jogadores e as jogadoras, o pessoal acompanha o jogo do outro colega, tem uma coisa ali de um clima diferente, assim, né? E para quem gosta de tênis, assim, esse torneio é um prato cheio, né? Porque a gente vê interações que a gente não costuma ver e a gente gosta muito de ver isso dos bastidores. E como não vale pontuação e tudo mais, é um clima mais descontraído, deles defendendo a nação e tudo mais, jogando juntos, né? Jogadores que normalmente não costumam jogar juntos. Então é muito legal. É muita fofoca. Muita fofoca, é clima de exibição, né? E Sim. esse ano mesmo a gente teve aí um bocado de coisa durante a Lever Cup, né? Várias fotos, vários vídeos dos Vários jogadores. vídeos de dancinha. Dancinhas, brincadeiras, enfim. É esse mais ou menos o clima aí da United Cup que rola lá em Perth, em Sydney. Inclusive, o técnico da nossa seleção brasileira vai ser o treinador da Bia Haddad, que é o Rafael Pacciaroni. Isso. E aí a Bia, depois que ela jogar a United Cup, qual que é o próximo compromisso dela, Malu? Adelaide, ainda na Austrália, que é uma preparação para o Australian Open. E também vão ter jogadores importantes. Ao todo são 13 jogadoras dentro do top 10. E uma delas é a Bia, que hoje é atual 17 do ranking. Mas a gente vai ter a Pegula Navarro, a Ostapenko, que é a última campeã desse torneio. Então vai ser bem interessante, tem muitos jogadores importantes. Muito legal, é a preparação da Bia aí na semana anterior, Sim. né? E vai ser a terceira participação dela no torneio. Na última ela caiu na estreia, em 2024, e em 2023 caiu nas quartas de final. Então vamos torcer para que ela tenha uma posição mais legal dessa vez. Sim.
E aí, logo na sequência, na semana, né, depois, ela segue para Melbourne, para o Australian Open, né, que é o primeiro grande torneio aí da temporada de 2025. Uma coisa aqui, a gente esquece que a Bia também joga dupla, né? E ela é uma ótima duplista. Ela ganhou o torneio de duplas da Adelaide no ano passado. Com a Townsend? Sim, com a norte-americana, exatamente. Então, assim, é outra coisa pra gente ficar de olho também. Sim. Elas jogaram alguns torneios, né, em 2024 juntas. A Townsend é ótima duplista. Não sei se a Bia vai jogar 2025 com ela, mas seria muito, muito legal. Vamos lá, vamos passar para mais algumas notícias aqui do tênis. A Ana Candiotto conquistou o primeiro título profissional dela agora, não foi isso, Malu? Sim. A Ana Candiotto, que é uma jovem e promissora tenista brasileira, ela conseguiu o primeiro título dela em Mogi das Cruzes, São Paulo. Foi contra a equatoriana Camila Romero. E assim, ela ganhou fácil. 6-0 no primeiro set, 6-3 no segundo set. Ela até falou lá que no segundo set passou por um momento difícil ali, mas assim, colocou o jogo no bolso. Já começou quebrando o serviço, ganhando, fez pneuzinho ali no primeiro set, foi super bem. E é legal, assim, era a meta dela. Ela falou que a meta dela de 2024 era ganhar alguma competição. Ganhou a primeira aqui no finalzinho, né? Quase no final, assim, acabando. Mas conseguiu e foi muito bem. 2-0 tranquilo para Ana Candiotto. Tomara que seja aquecimento aí para Sim. 2025, né? Agora a gente vai passar, então, para notícias de outras modalidades. Temos aí uma notícia do pentatlo, não é isso? A Marcela Mello, que foi campeã brasileira de pentatlo moderno. Sim, o cara foi um pentatlo dos adolescentes, vamos dizer assim, dos jovens, porque a Marcela Mello, na verdade, tá? Ela foi campeã brasileira na categoria absoluto, que é uma categoria que ela não tem distinção de idades, ou seja, compete juvenil, adulto, todos juntos ali. E a Marcela, ela tem 20 anos, ela é uma atleta do CDE, que é a Comissão de Esportes do Exército, e ela ficou com ouro, ela somou 1.332 pontos. Em seguida veio a Stephanie Saraiva, que ficou com a prata, e com 1.284 pontos. E em terceiro ficou a Alice Peroni, que é uma atleta de 18 anos. E ela conquistou o bronze somando 1.270 pontos. E ela se tornou a atleta mais jovem a conquistar um pódio no brasileiro de pentatlo. Incrível. Atletas super jovens, pentatlo que envolve aí, né, tantas modalidades. Impressionante. Vamos passar agora para uma notícia do basquete, sobre a Camila Cardoso, não é isso? Sim, que é a nossa craque mineirinha, inclusive, né? Ela se destacou na última partida do Xangai, que é a equipe que ela está jogando atualmente no campeonato chinês. Ela marcou um duplo-duplo e ela foi essencial para a vitória da equipe contra o Jiangsu Phoenix, que ela é uma das grandes promessas atualmente do basquete mundial, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida a maior do basquete feminino, assim, né? A grande promessa. E a gente pode até estranhar, porque, como assim ela não está jogando nos Estados Unidos, né? Mas é algo muito comum. As atletas acabou a temporada dos Estados Unidos, muitas elas se transferem para ganhar uma rodagem maior, uma experiência, para depois chegar melhor para a próxima temporada. A Camila ela iniciou no Chicago Sky, que é a equipe dela, e ela teve uma lesão no ombro, que foi na pré-temporada, mas mesmo assim ela conseguiu bons números, ela conseguiu entrar pelo time da Al-Hook Team, que é a seleção das 5 melhores estreantes da liga. Então, a nossa brasileira aí. Gente, Camila Cardoso é pra ficar de olho mesmo, assim, Demais. porque eu gosto muito de basquete, ela é, assim, um fenômeno. Tem lances dela muito legais, assim, muito legais mesmo. A WNBA tá crescendo demais, tá tendo muito público lá, então é pra ficar de olho. O povo lá pira nas coisas que ela faz, assim. A Camila já é um fenômeno, Sim. e ela é muito grande, Muito grande, relevante, sendo muito nova. Sim. Crescendo muito, né? Não só a WNBA, como o basquete universitário. Pois é, e é muito das legal ver mulheres. isso, porque nas Olimpíadas, né, a gente não conseguiu classificar para as Olimpíadas, nem no basquete 3x3, que a gente vai falar daqui a pouco, e é muito legal ver jogadoras promissoras como ela vindo, até para inspirar outros jogadores. Sim. Pois é, e aí a gente agora vai falar do para-badminton. A Duda vai trazer pra gente aí algumas medalhas, não é isso? Que a gente conquistou num torneio que aconteceu recentemente.
Isso, foi no torneio internacional de Parabadminton, aconteceu agora no sábado, a final, e a gente conquistou 4 medalhas, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. E, enfim, finalmente a gente falando aqui de esportes paralímpicos, né? A gente falou, quando a gente começou a fazer o videocast, que não ia ter tanto assunto, mas assim, hoje está rendendo demais. E essas 4 medalhas, assim, um grande destaque foi a Ana Gomes, que ela venceu o ouro, ganhando todas as partidas e todos os sets que ela disputou na classe WH1, que é para cadeirantes. E ela também conquistou a prata ao lado da australiana Misha Gins. E aí, enfim, nessa mesma categoria de WH1 e WH2. E aí a nossa outra prata foi pela Adriana Ávila, que competiu na SL3 e SU5, que são comprometimentos nos membros inferiores, ao lado da italiana Rosa Efomo. E por fim, a gente ganhou bronze também nas duplas mistas de SL3 e SU5 também, com Rogério Oliveira e Eduardo Oliveira. E, enfim, chegaram às semifinais, mas ganharam, né? Quem ganhou, na verdade, foi a dupla da Indonésia. E é muito legal a gente ver o Parabadminton assim. Eu acho que no badminton também a gente tem crescido um pouquinho, assim, de passinho em passinho. Mas no Parabadminton a gente também já é um fenômeno. Assim, a gente é um fenômeno em vários esportes paralímpicos, assim. O Brasil é gigantesco nessa área, é muito legal ver tantas mulheres também indo para essas categorias, assim, né? Torneios tão relevantes. Eu que sou super fã de esportes de raquete, badminton é um dos que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. Estou realmente doida para experimentar, porque parece ser muito legal, assim, né? Parece uma modalidade muito interessante para a gente praticar, assim, também no dia a dia. Vamos lá agora com a última notícia aqui desse bloco, que é justamente a notícia, né, sobre o basquete 3x3, que a Malu tinha comentado. Que é uma medalha também, né, que a gente ganhou num torneio realizado recentemente em Porto Rico. É isso mesmo? Isso, a gente ganhou a medalha de bronze na AmeriCup 2024, que aconteceu lá em San Juan, em Porto Rico, igual você falou. E a gente venceu virando o placar, assim, porque a Luana Souza, ela acertou uma cesta de 2 pontos a 10 segundos do final, então foi com muita emoção. E a gente virou o placar para 17-16. O Brasil, no torneio inteiro, teve uma campanha muito consistente, assim, a gente liderou o grupo C, a gente venceu do Chile, da Colômbia, e também superou a República Dominicana nas quartas de finais por 22-14, perdão, então foi bem tranquilo. Só que a gente acabou sendo derrotado pelo Canadá na semifinal por 18-11, o que levou a gente a ganhar o bronze, mas assim, também foi uma super classificação, uma super medalha pra gente. E quem ganhou, né, esse bronze são as meninas Gabriela Guimarães, Leila Zabani, Gabriela Darrigo e Luana Souza. Enfim, a gente manteve aí esse pódio e a gente mantém essa tradição que a gente tem na modalidade do basquete 3x3. Muito legal. Então a gente agora acaba aqui, né, esse bloco lotado de notícias de várias modalidades. Daqui a pouco a gente volta com as notícias da UFMG. Agora, no nosso último bloco desse MartaCast, o bloco dedicado às notícias da UFMG. Eu vou pedir para os meus colegas se apresentarem, sentaram aqui nesse bloco agora. Começa, JP. Claro, bom, eu sou o JP, João Pedro, sou estudante de jornalismo aqui na UFMG. Eu sou a Isabel, estou no 7º período de jornalismo. Eu sou a Gabi, eu estou no 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Então vamos lá, gente, vamos falar das notícias da nossa universidade aí nos últimos dias. A primeira notícia é sobre a Copa União, né? A gente já falou nas últimas edições, né? Sobre, enfim, os jogos que estavam acontecendo, a fase de grupos. Tivemos mais alguns jogos aí nos últimos dias, não é isso, Bebel? Sim, todo final de semana é final de semana de Copa União. Então, nesse final de semana, as competições, no domingo, elas aconteceram numa quadra coberta no bairro Padre Eustáquio, por causa da previsão de chuva. Então, a comissão organizadora se adiantou pela previsão e pegou essa quadra coberta, o que é um ponto muito positivo, porque... Porque choveu, efetivamente? De fato choveu, e se fosse no céu que não tem quadra coberta, não ia ter jogo. Sim. Então, coisas que aconteceram em edições passadas, assim, a gente já teve muito jogo adiado na Copa União por causa de chuva. Então, um ponto aí para a comissão organizadora. E falando de desafios de organização de campeonato, né,
A gente tem até uma matéria na revista Marta sobre a organização da Copa União, e aí a gente conversou com uma pessoa da CO para falar sobre os desafios da organização e tal. Então, eles aprenderam, né? Sim. E aí, no domingo, teve handball e futsal masculino. A gente teve as definições das semifinais, né? No hand feminino, as atuais campeãs, que são as meninas da EAD, que é a Escola de Arquitetura e Design, elas foram eliminadas. As campeãs foram eliminadas na fase de grupo, o que foi um grande choque, assim, para todo mundo que estava lá. Zebra na Copa União. Sim, e foi por conta de saldo de gols, porque o grupo delas estava bem equilibrado, assim. Então, tinha três atléticas no grupo, que era a Saúde, a EAD e a Biologia, eu acho. E aí, cada uma estava com uma vitória. Então, estavam acompanhando, assim, gol a gol, saldo de gols mesmo, para definir quem ia passar ou não. E aí elas foram eliminadas e quem passou para a semifinal foi Fafiche, Medusa, Saúde e Biologia. Medusa é a atlética da Farmácia e Biomedicina, só lembrando. E as semifinais são na volta depois na do recesso. Na volta do né? recesso, hein? Vai acontecer tudo em janeiro, finais, semifinais. E também tivemos definições das semifinais do futsal masculino. E foi um jogo tenso, foram jogos tensos, né? Porque teve um jogo seguido do outro aí. A Fafiche e a Aleb, elas estavam disputando pela classificação. Cada um com o seu respectivo jogo, né? No jogo da Fafiche contra a Medusa, que é da Farmácia e Biomedicina, a Medusa levou a melhor com 3-1 em cima da Fafiche. Foi um jogo muito pegado, assim, tava todo mundo muito nervoso, nervos à flor da pele. Mas acabou que a Medusa levou a melhor e se classificou e eliminou a Fafiche aí, sem chance pra gente. A Aleb também precisava de um resultado positivo para passar e enfrentou a Saúde logo depois do jogo da Fafiche. E o jogo terminou empatado. Então, como eles precisavam da vitória, eles não conseguiram passar e a Saúde avançou de fase. Então, semifinais do futsal masculino, Medusa, Saúde, EAD e Sex. E aí agora vamos falar um pouquinho do Red Bull Grand Finale, que é esse outro evento envolvendo atléticas, mas um evento, né, que não é específico da UFMG. Fala um pouquinho pra gente, JP. Foi agora, né, nesse fim de semana? Foi exatamente nesse final de semana. Agora, só um pouquinho, uma coisinha antes que a gente tinha acabado um pouco de esquecer, só comentar sobre o basquete masculino e feminino, que também tivemos a definição das semifinais e algumas finais. Na Copa União, né? Na Copa União. No basquete masculino vão direto para as finais, saíram da fase de grupos. Muito importante ressaltar também que eram para todas as fases de grupos terem acabado nesse último final de semana, para que elas voltem só no pós-recesso. Então a gente vai ter ISEX contra a Aleb no basquete masculino, e a gente vai ter Fafiche e Aleb no basquete feminino. E Isso no vôlei. Isso porque no basquete tem menos atléticas competindo, então não tem semifinal do basquete. Tinha só 3 atléticas, aí tipo, o terceiro lugar ficou definido e aí a final vai ser disputada em janeiro ainda. E a gente que são esses jogos, né, que você tá falando, né? Exatamente. A gente percebeu bastante confronto entre Fafiche e Sex, né? Assim como essa rivalidade vem sendo criada. E assim, no ranking geral, a Fafiche hoje está liderando, está sendo acompanhada pelo Sex. Então assim, teremos a decisão, além de alguns campeonatos, a gente vai ter a decisão da classificação geral no próximo... Em janeiro, no pós-recesso. Né? Ok. Agora, voltando aqui no Red Bull Grand Finale. Bom, o Red Bull Grand Finale está sendo chamado aí por uma das atléticas, a Champions League das atléticas. Reuniu campeões de alguns lugares, né? Principalmente mais aqui do Sudeste. A gente teve campeão da CIA, a gente teve campeão do Tusca, a gente teve campeão do Inter Unesp, a gente teve campeão do Universi Praia. E a atlética que saiu campeã foi a A3CO, que é a Associação Atlética Acadêmica do Campus Olímpico, lá da UFRGS, da Federal do Rio Grande do Sul. É o URGS, a gente estava comentando. URGS. É um nome... UFRGS. Ele parece estranho, né? Não é URGS. O F não é falado. Né? Eu sempre li o Fergs. Então, assim... Ficou mais chique, assim. Pois é. Então, assim, aí, gente, ó, já aprende também aqui no meio da pauta. Então, parabéns pra galera aí da 3CO, parabéns mesmo. A gente ficou sabendo que foi decidido no último jogo. O campeonato estava muito entre o Conclave, que é a atlética aqui da UFMG, e a galera da 3CO, foi no futsal masculino. E assim, quem ganhasse ia ser campeão
E aí o goleiro, aí o Conclave teve um pênalti no final, o goleiro do outro time pegou e os caras se sagraram campeões assim, então foi muito emocionante. Infelizmente a gente não teve transmissão, né, mas a galera que a gente conhece que estava lá fala que foi muito legal, foi muito emocionante. É bom lembrar que eles não tiveram tantas modalidades assim, apesar de terem dividido em 3 dias. Aconteceu futsal feminino e masculino, vôlei de praia misto e um estralo tudo misto, que era uma competição criada lá para a Red Bull. A gente sabe o tanto que a Red Bull está investindo, né? A Red Bull está presente até aqui no prédio. Tenho certeza que se você conhece alguém das atléticas, você vai ver alguma coisa da Red Bull. A Red Bull está fazendo ativação em quase todas as festas. Então, assim, eles estão investindo muito, né, no cenário universitário esportivo. Muito legal. E trazendo um panoramazinho sobre a Conclave, né, da UFMG, eles foram em primeiro lugar no vôlei de praia misto, eles ficaram em segundo no futsal masculino, em terceiro no futsal feminino e infelizmente ficaram em quarto no Estrala Tudo. Certo. Vamos passar aí para agora uma notícia sobre a Liga de Tênis da UFMG, que a Gabi vai contar pra gente. Parece que também nesse fim de semana tivemos aí as finais, né, da Liga. Sim, esse último fim de semana a gente teve, como a Carol já falou, as finais da Liga de Tênis aqui da UFMG. É uma liga que ela foi criada com o intuito de aumentar a visibilidade do esporte e democratizar o acesso ao tênis. Então, assim, é uma iniciativa super legal que abarca não só os estudantes, mas professores também, outros funcionários da UFMG. E nesse último fim de semana a gente teve as finais, foram disputadas lá no CEL, né? A liga ela é organizada completamente de uma forma interna, assim. Então, são os estudantes trabalhando, se mobilizando junto com os outros funcionários da UFMG mesmo. Então, entra aí como essa maneira de aproximar a gente do esporte, assim, e fazer a gente conhecer um pouquinho mais, né? Tanto que a divisão deles era por ranking, então você não precisava ter um nível de habilidade específico para estar participando. E aí ocorria essa divisão, então quem conhecia mais, assim, disputava entre si, quem era mais iniciante entrava em outra modalidade também, foi basicamente isso. E aí a liga, né, parece que ela é organizada através daquela plataforma Let's Play, né? Isso. Uhum. E aí me parece que ano que vem continua, né? Eles têm, assim, jogos ao longo do ano. Isso. E aí nesse final de semana agora foram as finais, assim, né? Uhum. O torneio, na verdade, ele é semestral e a cada mês é disputada uma rodada, assim. Então, a gente teve esse início agora, eles estão ganhando mais fôlego, estão ganhando mais liga mesmo, né? E aí vai ter continuidade no próximo semestre. Então, acho que é bom a gente ficar de olho, assim, para ver até o impacto que isso tem na comunidade da UFMG, né? Para ver quanto, assim, trabalhar na divulgação também, que a gente precisa saber dessas coisas que acontecem, que às vezes acabam escondidas, assim, para que a gente possa ter mais pessoas se mobilizando e participando também. Bem interessante. Muito legal. E teve cerca de 50 atletas, assim, nesse último semestre aí envolvidos. Bastante gente, mulheres, homens, alunos, funcionários. Pegando uma caroninha no que a Gabi falou, recentemente conversando com uma galera mais envolvida com a Atlética, falaram que a tendência é que o tênis comece a fazer parte das competições das Atléticas a partir do ano que vem. Então, assim, é muito legal a gente ver esse movimento, principalmente desses esportes, assim, que não são tão abraçados aqui pelo Brasil e tudo mais, tem todo um aspecto cultural em volta disso. Mas, assim, é muito legal ver que eles estão começando a aparecer, né? Então, aí é muito importante que a gente democratize o acesso a esse esporte, que a gente democratize saber o que está acontecendo mesmo, assim, seja por meio de informação, seja na possibilidade da pessoa jogar, né? Sim. Porque eu imagino que se a grande parte da galera tivesse mais acesso, a gente teria muito mais pessoas jogando, sabe? Sim. Também, talvez, com o acesso a gente consegue tornar o esporte mais acessível no quesito financeiro. Sim. Também, né? E o tênis é um esporte que tradicionalmente é jogado por adultos, assim, né? No Brasil, como não é tão popular, as pessoas não jogam tênis na escola. Mas é uma modalidade que muitas pessoas na vida adulta acabam se envolvendo, assim, porque de alguma forma te dá um pouco mais de independência para jogar, porque os esportes coletivos são muito difíceis de serem praticados na vida adulta, assim, né? Se reunir um time de futebol, por exemplo, em geral, né, envolve muito engajamento de muita gente. E o tênis não, né? O tênis basicamente você precisa de 2 pessoas para poder jogar. Então, vamos ver aí, né, nos próximos meses como é que vai rolar aí, né, os torneios de tênis, tanto esses que são organizados de uma forma mais, né, envolvendo as pessoas da universidade,
quanto também nas atléticas, né? Talvez aí nas próximas competições tenhamos. Exato, a tênis, tendência né? é já ter na próxima Copa União, em alguma competição de tênis. Iremos. Muito legal. E agora vamos fechar aí com a última notícia, né, desse bloco, que é o lançamento da CIA de 2025. Conta pra gente, Bebel, um pouquinho. Boa. É uma notícia quentíssima, porque aconteceu anteontem a reunião de lançamento, né, esse final de semana, lá em Uberaba. Foi o lançamento da CIA do ano que vem, e que vai celebrar 10 anos de história do campeonato. E o que é a CIA, para quem não conhece, contextualizando? A CIA é a abreviação para Copa Interatléticas, que é um campeonato entre as atléticas do país todo, mas como acontece em Uberaba, tem mais atléticas de Minas e de São Paulo. Então é mais da região sudeste, aqui onde a gente está mesmo. A CIA, ela conta com mais de 51 atléticas e 7 são da UFMG, que são a Atlética de Medicina, o Conclave, que é atual campeão da CIA, o Grifo, que pegou segundo lugar na CIA da Engenharia, a FACE, a Fafiche, o ISEX, que está indo pela primeira vez em 2025, a EFETO e a Atlética de Direito. A CIA é organizada por uma empresa de Uberaba mesmo, uma produtora de eventos, que é a XP. E em 2024, a XP trouxe uns dados interessantes assim, sobre como que a CIA, a proporção da CIA, como que ela movimenta a cidade, né? Já estou para falar um pouquinho sobre. Não, é muito legal. Eles trouxeram alguns dados assim que a gente não conseguia encontrar, dos outros, mas foram muito legal que eles realmente se importaram em trazer e mostrar que, sei lá, a gente pode olhar muito assim para as competições, achar, pô, é muita baderna, não acontece nada, não. Mas assim, segundo dados deles, foram movimentados cerca de 30 milhões de reais. Então assim, é muita coisa, é quase uma competição profissional, sabe? Tem competição profissional que provavelmente não movimenta isso. Sabe, 15 mil empregos, diretos e indiretos. Tipo assim, isso é muita coisa, sabe? Para um final de semana, 4 dias. E além disso, eles deram uma passeada lá que aproximadamente 30 mil pessoas, entre a galera que foi competir e a galera que foi só para as festas, tiveram lá no final de semana na cidade. Então, assim, praticamente a cidade fica tomada por um evento universitário de gente de tudo quanto é canto. Só pra gente entender a relevância da CIA, assim, é um dos maiores eventos universitários, quiçá esportivos do Brasil, sabe? Então a gente tem que colocar o olho nisso, a gente tem que contar, a gente tem que falar, porque é muito grande e a tendência é só crescendo conforme vai se desenvolvendo, né? A gente tá com o ISEX aqui, Atlética Nova vai entrando, então imagina, as outras universidades também, novas atléticas vão entrando, vão percebendo que é muito organizado. A Fafiche já participou da LIU, né? Eu estive lá presente, o Bebel também teve, e a gente sentiu uma diferença muito grande na relação da organização, né? A Bebel, não sei se ela se lembra, mas assim, na LIU era uma organização muito menor, assim, um negócio meio assustador pra gente. E aí, enquanto a CIA não, a CIA é completamente organizada, assim, investe muito. A LIU é outra liga, né? Eu acho que é Liga Interuniversitária. Eu acho que é isso também, Liga Interuniversitária, que era organizada por outra empresa, que era a DNA Universitário, que acontecia também em Uberaba, no mesmo espaço, assim, mas era uma proporção um pouco menor, sabe? A LIU acontecia no segundo semestre e a CIA no primeiro, mas depois de 2022 a LIU acabou, não teve mais. Então foi um grande passo, assim, tipo, falando da Fafiche, que é onde a gente tá, né? E pra CIA foi um passo grande, assim, uma evolução muito boa. E aí, falando sobre a reunião de lançamento, a CIA é um evento que mistura competições esportivas de várias modalidades, atletismo, natação, tem tênis, futebol de campo, futsal, tudo que você imaginar tem. Incluindo também os desafios de cheerleading e da bateria, né, que são modalidades à parte, assim, digamos. E também shows e festa open bar. Então, meio que o melhor dos dois mundos ali para o universitário. E aí, em 2025, que é no ano que vem, a CIA vai acontecer entre os dias 19 e 22 de junho, que é no feriado do Corpus Christi. Então, todo ano é nesse feriado. E na reunião de lançamento foi apresentado o tema da edição, que todo ano tem um tema também. Eles fazem todo o storytelling de, tipo, para qual cidade fictícia nós vamos agora, o que a gente está indo buscar junto, sabe? E aí, o desse ano, o tema é Acenda Seu Destino, uma cidade que tem uma vibe meio oriental, assim, referências orientais e tal. E eles colocam muito isso também nas decorações, em tudo que eles fazem, eles trazem esse tema.
E eles trouxeram novidades na organização também, incluindo uma nova divisão, que são três divisões, né? Primeira, segunda e terceira, para não ficar uma competição injusta também, porque, por exemplo, a medicina, que é campeã da CIA, ela não consegue competir com atléticas menores, por exemplo, ficaria injusto, né? E aí tem essa divisão e, como a CIA está crescendo, eles adicionaram uma quarta divisão para abraçar mais atléticas, né? E também, uma coisa muito legal, é um canal esportivo, que eles estão chamando de Jogo Rápido, que é com jornalistas profissionais contratados da ESPN, assim, para fazer a cobertura do evento, tanto pré quanto ao vivo lá. Então, acho que vai ser muito legal, tipo assim, um grande passo também na organização esportiva, né? E uma outra coisa muito legal que aconteceu também foi a palestra da Letícia Lucas, que ela é uma atleta paralímpica de natação, que ela palestrou na reunião, falou sobre garra no esporte, sobre superação, e também, claro, inclusão de atletas paralímpicos no esporte universitário, porque ela falou assim que se ela tivesse conhecido o esporte na universidade, ela teria sido feliz um pouco antes, sabe? Então, levantou uma pauta muito legal também para a gente discutir, né? E, finalizando, assim, acho que a gente pode pensar sobre como é interessante ver como que esses grandes eventos eles são organizados com antecedência, porque a gente está falando de uma coisa que vai acontecer em junho do ano que vem, sabe? Tem muitos meses, tipo, acho que 180 dias ainda, mas que já tá acontecendo, sabe? Já tem muita gente trabalhando. Muita gente envolvida, né? Tem muita que ter gente muita envolvida. antecedência, porque senão não acontece, né? Assim, imagina 15 mil pessoas, 30 mil pessoas se deslocarem, tudo, então... Mas é isso, CIA 2025 vai ser um sucesso. Muito legal, gente. Então a gente acabou aqui agora esse nosso quarto bloco. E hoje a gente acaba também as edições do MartaCast antes do recesso, né? É o nosso último episódio do ano. E a gente volta em 2025, na segunda semana de janeiro, com um novo episódio. Até mais. Tchau, gente. Tchau.